cara perde todos os direitos sociais dele e está nas redes sociais defendendo a reforma trabalhista. O cara não consegue ter escola de qualidade para os filhos, porque são poucas as escolas municipais e estaduais de boa qualidade, mas ele defende que se privatize todo o sistema de educação. O que será que faz as pessoas defenderem os seus algozes? Defenderem aqueles que lhes roubam a riqueza? No Brasil, a gente tem até uma expressão para isso, uma expressão até certo ponto polêmica, chamada pobre de direita. Pois bem, o maior professor do Brasil nesse tema, um dos maiores sociólogos do nosso tempo, Gessé Souza, escreveu um livro com esse título, O Pobre de Direita. E vai lançar esse livro e nos dar uma aula sobre esse assunto no dia 29 de setembro, um domingo às 8 horas da noite. Uma aula imperdível, histórica e que não vai ter replay. 29 de setembro, 8 horas da noite, aula com Gessé Souza sobre o seu novo livro, O Pobre de Direita. Tá chegando aí domingão agora, lançamento do mais novo livro do Gessé. Espetacular, livro aguardadíssimo, aliás, do autor, que é um dos grandes best-sellers, um dos maiores vendedores de livro dos nossos tempos aqui no Brasil, para decodificar também a alma do brasileiro através da leitura sociológica e da leitura política. A gente vai lançar esse livro domingo, agora às 8 horas da noite, né, Jimmy? Exclusivamente aqui no ICL. Se você quiser ver esse evento que vai acontecer online, ao vivo, exclusivo e grátis, sempre aqui no ICL, com o Gessé. O Gessé vai estar com a gente no estúdio, lançamento do livro sobre esse mito, né, do pobre de direita, como as pessoas são levadas muitas vezes a apoiar projetos que são perniciosos e fazem mal para elas próprias, né? Como se explica esse fenômeno, né? Para além do grande manto do preconceito, das coisas que a gente imagina, não. Agora a gente tem um estudo de fato de alguém que entende muito do assunto e vai lançar exclusivamente aqui no ICL, então faça sua inscrição, não esqueça, despertaicl.com.br, o link está nos comentários para que você garanta o seu assento online, vai ser ao vivo para o mundo todo, exclusivo e de graça o lançamento desse livro do Gessé. Domingueira agora às 8 horas da noite, despertaicl.com.br, não esqueça de fazer sua inscrição para garantir a sua vaga, beleza? Estamos começando, né, Jimmy? Muito bom dia, tudo certo aí, Jimmy? Tudo beleza? Tirando a fumaça, né? O Jimmy já acorda com os olhos irritados, Jimmy. Eu já acordo com a cabeça irritada, acordo com tudo irritado. Né? Depois de 3 ou 4 dias de céu azul, agora já faz quase uma semana que a gente não vê mais, desde domingo, final do dia, a gente não consegue mais ver o céu azul, né? Desapareceu. Sumiu, um negócio inacreditável. A gente acorda de manhã, olha para fora, espera ver o céu e nada. Está completamente esfumaçado. Se você já está acompanhando o programa aí nos comentários, diga de onde você está assistindo ou ouvindo o programa e nos conte como está o clima da sua cidade em relação às queimadas também, para a gente ter uma ideia, né? Coloca a cidade, a região, para a gente ver como anda o Brasil. A gente vem acompanhando aí, infelizmente teremos queimadas no Brasil, muito possivelmente até novembro, dezembro, quando começa um período talvez um pouco melhor de chuvas e talvez alivie a situação por enquanto, pelo menos, né? O Desperta está começando, esse programa vai ao ar todos os dias, você sabe, das 7 às 8 horas da manhã, com o texto e o contexto das notícias todas do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em 3 emissoras de televisão, lá na Bahia, pela TV Quirimurê, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela Pop TV e também em São Paulo, pela TVT. Você pode nos acompanhar também pelo rádio em São Paulo, em 3 emissoras. Se você estiver no carro, no trânsito, você não fica sem ouvir o Desperta pela manhã. Rádio Brasil Atual, Rádio Heliópolis e Rádio Cantareira. Você pode sintonizar no seu dial, como diz o Lulu Santos, né? E procurar os nossos parceiros aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais também e nos canais do YouTube do ICL Notícias do Eduardo Moreira e do Leandro Demore. Vai deixando seu like, vai chegando por aí, vai ativando o sininho, vai fazendo aquela coisa toda que é importante para a gente tentar ampliar aqui o nosso alcance pela manhã, né? Aliás, ontem tivemos uma audiência maravilhosa, quase 30 mil pessoas, só nas redes sociais. Veja bem, né? Isso aí é pontos de Ibope que a gente está. Lembra o antigo Ibope, né? A gente já está batendo pontos de Ibope aí, liderando pelas manhãs, mais do que Jovem Pan, mais do que CNN, mais do que todo mundo. Se você somar vários canais aí, você pode somar, não chega na audiência que a gente está batendo aqui. Então ontem aqui só no Desperta quase 30 mil pessoas pelas redes sociais, mais a audiência da TV Quirimurê, da TVT, da Pop TV, das 3 rádios que nos transmitem
transmitem aqui, e a gente está trabalhando para espalhar para mais por aí, hein? Daqui a pouquinho vem mais rádios, vem mais rede de televisão, né? A coisa tá andando, tá? Então muito obrigado para todo mundo também que compartilha. É importante que você compartilhe o programa também. Muita gente que ainda não sabe que o ICL existe, né? A gente tem aí um grande contingente de pessoas para atingir, então coloca lá, como diz os amigos meus, né? Muitas vezes eu assino o ICL no YouTube lá do meu pai, da minha mãe, porque as pessoas hoje têm muito hábito de assistir noticiário pelo YouTube também. A antiga medição do Ibope já calcula que de mais ou menos 100 aparelhos ligados em noticiários do Brasil hoje, seja televisão clássica ou também da internet, mais ou menos 20 a 25% estão ligados em notícias online, então a pessoa não consome mais na televisão, consome online, e a gente está navegando, né, com velas cheias nesse mundo online. Então muita gente perdeu o hábito de ver na televisão, mas vê aí pelo YouTube. Então vai lá, faça a inscrição dos canais do ICL, para o seu vovô, para sua vovó, para o seu pai, não precisa nem avisar. Aí de repente vai bater ali, opa, legal isso aqui, vou assistir, e quando vê, criou o hábito e está acompanhando a gente aqui todas as manhãs. Você sabe, a gente vai das 7 da manhã aqui até 12h30, depois voltamos às 6 horas da tarde e teremos novidade na semana que vem, um programa novo com o Chico Pinheiro. No final aqui do Desperta hoje, eu vou anunciar para vocês e já colocar um trechinho da primeira entrevista. Na segunda-feira estreia um programa novo com o nosso querido e amado Chico Pinheiro, tá bom? Então a coisa parece que cresce, né? 5 capitais devem bater recorde de calor nessa semana. São Paulo, a máxima pode superar os 35 graus. A 7ª onda de calor do ano deve fazer com que algumas capitais do centro-oeste e do sudeste batam novos recordes. Segundo a Climatempo, ao menos 5 capitais devem registrar marcas inéditas para o ano. Os recordes devem ser registrados nas seguintes capitais nos próximos dias, né? Lembrando, os recordes todos foram batidos durante o inverno. Alguns, 1 ou 2 no máximo no comecinho da primavera, que acabou de começar. Então a gente prevê aí talvez um calor terrível no verão, né? São Paulo deve ter recorde de temperatura, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande e Brasília. A nova onda de calor que começou na segunda deve se estender ao menos até a próxima sexta-feira. Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem ser as regiões mais afetadas. Aqui um mapa criado lá pelo pessoal do G1, né? Para a gente ter uma ideia, tá tudo de fato pegando fogo, né? Calor, quer dizer, temperatura abaixo da média ou na média do Brasil hoje, são só essas regiões em branco aqui, olha só. Aqui, ó, alguns pontos, né, do norte e do nordeste do Brasil que estão com as temperaturas, digamos assim, normais, né? As temperaturas que vão mais ou menos aí na média. Alguns poucos lugares onde está azulzinho, vocês estão vendo aqui, ó, Pernambuco, Paraíba, alguns pouquinho aqui no Ceará, no interior do Ceará, lá no Pará, lá mais para o norte, ó, são os lugares que está mais ou menos um grau abaixo da média. O que é branco tá na média, de resto o que é amarelo, laranja e vermelho, estamos com calor acima da média. Essas regiões em vermelho, que são as mais afetadas, é de 5 até 10 graus acima da média. Olha só, isso aqui, ó. Essas regiões todas aqui estão de 5 até 10 graus acima da média para o ano, acima da média. Ou seja, se na sua cidade lá do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, era para estar hoje, sei lá, 20 graus, tem uma chance de estar 30. Se era para estar 25, pode estar 35. Não é pouca coisa não, né? E o problema maior, para além de tudo, é a fumaça, né? Essa onda de calor vai até o dia 27, pelo menos, diz o Fábio Luengo, da Climatempo. Depois disso, o calor deve ficar restrito a menos lugares como o Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste não deve baixar. Mesmo com a previsão de altas temperaturas para os próximos dias, os temporais devem seguir na região sul do país. Segundo o INMET, o Rio Grande do Sul deve ser a região mais afetada pelas grandes chuvas acumuladas. Nesses locais, os volumes podem superar os 100 milímetros por dia. Há grande risco de transbordamento de rios e deslizamento de encostas no sul do Rio Grande do Sul. Atenção, essa área afetada aqui, ó. Qual que é o grande problema que a gente vem explicando aqui, claro, com
com as informações dos cientistas, né? A gente não está tirando isso aqui da nossa cachola, obviamente não, né? O problema é o seguinte, você forma grandes bolsões de ar quente aqui em cima, né? Em cima do mapa, em cima, embaixo, né? Aqui, mais para cá, né? Quando você tem esse calor extremo aqui, ó, vejam que não é coincidência, tá? Dá uma olhada só para quem está vendo pelo vídeo, ó. Aqui você tem um calor muito acima da média, né? Então, esse calor aqui, geralmente, ele fica estacionado, né? Fica uma bolsa de calor. Quando a chuva vem do sul, normalmente, ela deveria entrar pelo sul, né? A chuva no Brasil, nessa parte aqui, entra pela Argentina e pelo Uruguai, né? Então vem por aqui, pelo Paraguai, muitas vezes também, né? Na fronteira aqui com o Paraná e Santa Catarina, ela vem e a tendência dela aí, ó, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, ela vai se espalhando pelo país, tá bom? Ela vai indo para o norte, né? Essa é a lógica dela, beleza? Só que quando tem muito calor aqui, a chuva fica estacionada aqui embaixo. Por isso que o Rio Grande do Sul é a grande vítima da circunstância. E aí, não por acaso, você vê aqui, ó, como tem o calor excessivo aqui, onde é que tem a chance maior de ter transbordamento de rios e chuva excessiva? Aqui embaixo, ó. Aqui, ó, na pontinha, lá sul do Rio Grande do Sul. Porque a chuva não consegue furar esse grande bloqueio de calor que tem mais ao norte, né? Ao norte, nordeste, noroeste aqui para cima, né? Então, atenção se você mora nessas regiões e também brasileiros que moram aí nas províncias, né, do Uruguai e da Argentina, a chance de temporais menos intensos do que a gente viu esse ano ainda, por enquanto. Lembrando que as enchentes que nós fizemos a cobertura aqui em maio, a gente já tinha episódios muito graves de enchentes no ano passado, em novembro. E nós estamos caminhando para novembro deste ano. Então, estamos avançando de novo em território desconhecido em relação à quantidade de chuvas, principalmente no sul do país. Não se restringe só ao Rio Grande do Sul, porque isso aqui, claro, não é estático. Eventualmente, aquela chuva que caiu só sobre o Rio Grande do Sul, em algum momento ela consegue furar um pouco esse calor e ir para Santa Catarina, por exemplo, onde também há problemas, né? No Vale do Rio do Itajaí, Rio do Peixe, vários lugares ali que são complicados. Então, atenção, a gente pode, depois desse período de calor intenso, voltar com as chuvas torrenciais. Em outubro, a chuva deve voltar a ser mais constante na faixa entre Paraná e São Paulo, passando pelo sul de Goiás e se estendendo até boa parte do Amazonas e do Acre. Já em novembro, deve retornar para o restante do sudeste e do centro-oeste, além do norte do Amazonas, Roraima e do sul do Pará. Por fim, em dezembro, a chuva volta para o sul da Bahia, Tocantins e Paraná. Então, o retorno das chuvas, de fato, gradual, aqui, ó, gradual. Então, nós teremos aqui faixas, né? Primeira quinzena, segunda quinzena, ó, a chuva deve voltar até dezembro. Esse é o grande problema, né? Porque como nós temos incêndios em várias dessas zonas do país, a chuva não está chegando agora rápido para todo mundo. Então essa fumaça, muito possivelmente, continuará pelos céus de várias regiões do Brasil até o final do ano. Beleza? Infelizmente, né? Café a R$40 o quilo, como a seca histórica está ajudando a deixar o produto mais caro. O valor da bebida atingiu o maior patamar em 27 anos, segundo a Associação da Indústria. Fatores climáticos que afetam o Brasil e o mundo atingiram as lavouras e reduziram a produção. O problema no Brasil, claro, é a falta de chuva, o calor excessivo, queimadas, etc, etc, etc. Então prepare-se, se você já não notou, o café já está mais caro, o maior valor nos últimos 30 anos, né? Nas últimas 3 décadas do café. Vejam como é rápido para afetar, né, o nosso dia a dia. Maioria absoluta dos incêndios que atingem o Brasil tem origem humana, dizem cientistas. O diagnóstico, na opinião de mais de 10 especialistas ouvidos pela Folha, entre técnicos do governo, da sociedade civil e acadêmicos, é unânime. A contribuição da natureza, como raios, por exemplo, que podem causar eventualmente incêndios florestais, né? Para o alastramento dos incêndios no Brasil neste exato momento, segundo os especialistas, é irrelevante. A gente já vem dando essa notícia aqui também há algumas semanas. A Folha agora fez mais uma, né? Ouviu aí 10 pessoas, mas isso já é o aceito, né? Os incêndios no Brasil, neste momento,
são causados pelo ser humano. Muito além da bandeira vermelha, a conta de luz pode subir mais do que o esperado também, então preparem-se para pagar mais caro a energia elétrica. A gente está falando de aumento de café, do custo, né, do valor da energia elétrica, a gente já falou de outros alimentos aqui, então muito possivelmente teremos aí alguma influência também na inflação pelos próximos tempos, o que pode ser um problema geral para a economia também. A gente não sabe como essa coisa vai andar. A energia elétrica vai aumentar porque a gente está a gente está mudando a cor das bandeiras, para quem já está acostumado com isso, né? Se temos menos chuva no Brasil, temos menos produção de energia através das nossas hidrelétricas, então a energia fica mais cara, você entra na bandeira laranja ou bandeira vermelha, e para além disso, se tiver consumo maior por conta do calor, as pessoas ligando mais o ar-condicionado, o ventilador, né, aumentando a temperatura da geladeira, né, lá na nossa casa, lá no inverno, a gente vai lá, diminui, né, aquela coisa toda, começa o verão, se aumenta um pouquinho, aquela coisa toda, então vai gastar mais também porque vai ter cobrança maior de ICMS, do imposto estadual. Então não é só por conta da bandeira, mas também por conta dos impostos, maior gasto de energia, maior pagamento de ICMS. Ministério da Defesa recebeu 35% a mais que o meio ambiente para combater as queimadas. Matéria da Camila Freitas lá no UOL. Hoje o governo federal liberou 514 milhões em crédito extraordinário para combater as queimadas no território correspondente à Amazônia Legal. A medida provisória já passou a valer como lei desde a semana passada. Os maiores repasses serão para o Ministério da Defesa, Integração e Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Então a Defesa vai receber mais do que o meio ambiente e também o meio ambiente vai receber menos que o Ministério do Desenvolvimento Regional. A medida provisória foi elaborada após o Flávio Dino autorizar a liberação dos recursos, né, para não pegar lá no teto fiscal. Você sabe, né, o Brasil tem uma regra que não pode gastar até não sei o que, tem várias, né, não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais aquele. Se fizer, já abre a portinha do impeachment, né? A Dilma foi empichada por coisa parecida. Então essas regras aí, todo mundo agora tem um monte de medo desse negócio aí. Aí o STF foi lá e falou, não, mas tá tendo uma emergência aqui, pode liberar dinheiro aí, isso aqui não entra no teto, no tal do teto fiscal. Os 7 ministérios beneficiados para essa grana são Justiça e Segurança Pública, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Defesa, Integração e Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e dos Povos Indígenas. A Defesa recebeu 35% a mais que o Meio Ambiente. As Forças Armadas serão as principais destinatárias dos recursos para o combate às queimadas, sendo o único programa contemplado o emprego conjunto ou combinado das Forças Armadas. Em tese, né, porque as Forças Armadas podem fazer transporte de tropas, aquela coisa toda. Vamos ver, né, rapaziada? Vamos ver, né? Porque vocês das Forças Armadas aí, olha, sempre que tem uma emergência dessa, a gente começa falando, elogiando aqui, e depois quando vê, tá todo mundo fazendo corpo mole aí. A gente já viu em terra indígena, né? Se negando a fazer transporte de pessoas, aquela coisa toda, né? Tem gente muito boa nas Forças Armadas, mas tem gente nas Forças Armadas que é o seguinte, galera, não gosta muito de trabalhar, né? Não gosta, né? Vamos imaginar aqui uma coisa que acontece, de fato, tá? Tirando os bons que tem os bons e os ruins em tudo que é profissão, né? Eu, como jornalista, sei disso pra caramba, inclusive, né? Então, como eu sempre falo, né? Se você é gente boa que trabalha nas Forças Armadas, parabéns, tá? Mas você vai ganhar no máximo um abraço quando a gente se encontrar pessoalmente, tá bom? Porque senão o pessoal fica chorando aí, mas não é todo mundo. Mas olha só, muita gente que tá nas Forças Armadas, de fato, o que faz, né, Odimir? O que faz? A pessoa que está no posto de comando nas Forças Armadas, né? Muitas vezes faz nada. Vamos combinar aqui entre nós? O pessoal reclama tanto de funcionário público, né? Porque os funcionários públicos, olha, tinha que ter, sei lá, podia tirar 10 oficiais das Forças Armadas e colocar 10 pessoas atendendo o imposto do INSS, né? Onde as pessoas são mais úteis, né? Então, quando tem que se mexer um pouquinho, o pessoal às vezes também, sabe, mas daí tem que, né? Mas daí tem que, entendeu? Tem que, gente. Vamos lá. Vamos fazer um esforcinho? Um pouquinho só. O Brasil tá precisando, né? Depois vocês voltam a fazer viagem para Portugal, para não sei aonde, leva a família, fica um tempo lá, ganha umas grana, né?
entra de secretário no governo, acumula um salário, aquela coisa que a gente viu no governo Bolsonaro, né? 6.500 militares na máquina pública no governo Bolsonaro. Mais gente do que durante a ditadura militar, né? Todo mundo lá, o carguinho aqui, o carguinho lá, a famosa mamata, né? Famosa mamata. Incêndios no Mato Grosso aumentam conflitos entre indígenas e governo de Mauro Mendes. Os incêndios florestais que assolam o Mato Grosso agravam mais ainda os conflitos entre o governo de Mauro Mendes, do União Brasil, e os povos indígenas locais. Além das disputas quanto à responsabilização pelas queimadas, as partes travam embates em meio às sanções da lei estadual que libera a pecuária em áreas de preservação do Pantanal e a construção da ferrogrão. Em entrevista à Rádio Bandeirantes no último dia 12, o governador afirmou que há um percentual alto das queimadas nas reservas indígenas. Claro, né, Mauro Mendes? Vamos botar culpa nos indígenas, né? Eita, que os brother aí do agro que financia toda a brincadeira de vocês aí, esses aí vocês não botam a mão, né? Pelo contrário. Fizeram uma lei estadual lá para aprovar colocar gado em região do Pantanal. Aliás, o STF que tá debatendo aí, né, o grupo da família lá do marco temporal, podia olhar para isso, hein? Será que o STF não quer olhar para essas leis estaduais aí? Para saber se esse negócio é constitucional ou não? Podia, né? O Mauro Mendes falou isso, mas não falou onde, né? Não falou onde. Ah, não, quem tá botando fogo, o que ele tá dizendo aqui, gente? Quem tá botando fogo aí é índio. Vocês entenderam a frase, né? Entenderam a frase. Os casos estão sendo investigados, há muitas suspeitas. Eu estava acompanhando aqui e tem outra causa que representa um percentual alto nas queimadas, que são nossas reservas indígenas. Em outra entrevista, dessa vez na TV Bandeirantes, na última quinta-feira, Mendes rebateu os dados do Ministério do Ambiente sobre as queimadas. Ele sabe mais do que o Ministério do Ambiente, o INPE, todos os satélites que a gente tem por aí. Sabe mais o Mauro Mendes. Sabe mais. Sabe mais quem ele tem que defender lá, né? No curralzinho eleitoral dele, né, o governador? Ai, ai, ai. A Marina Silva disse que 85% dos incêndios no Pantanal aconteciam em propriedades privadas. Em resposta, né, sobre isso, o governador afirmou que os proprietários rurais não têm parte nos incêndios. Ele falou ainda que são ação política na raiz do fogo criminoso, porém sem deixar claro quem seria o suspeito. Então, para o governador do Mato Grosso, quem está botando fogo lá no estado dele é indígena, né? Ninguém do agro está botando fogo em nada, ninguém. E o que não é indígena é ação política. Possivelmente ele acha que é o PCC também, como alguns idiotas achavam em São Paulo, né? Aliás, saiu matéria bem no comecinho das queimadas, quer dizer, no comecinho não, no comecinho da cobertura das queimadas, quando chegou em São Paulo, que é quando vira notícia, saiu uma matéria, se não me engano, no Globo, tinha 4 pessoas presas. Uma delas dizia que era a mando do PCC. Depois a gente foi descobrir, através do promotor Lincoln Gakia, que é o promotor que mais conhece de PCC do mundo, que a pessoa tinha até problemas mentais, a pessoa tinha. Tá? Que de PCC não tinha nada, para começar. Então o Mauro Mendes deve ser dessas pessoas que acreditam que o PCC está botando fogo lá, junto com o Che Guevara, o Mao Tse Tung, né, e o Fidel Castro. O pessoal que tem fazenda, ninguém tem nada a ver com isso. E onde não é quem está botando fogo é indígena. Né? Você não tem vergonha na cara mesmo, né, ô doutor? Nenhuma vergonha na cara, o senhor, né? É inacreditável, né? E os caras não são nada responsabilizados por falar essas coisas. Nada. O STF não vai olhar esse negócio que está acontecendo lá, dos caras liberar pecuária no Pantanal? Ninguém vai se interessar por isso? Não. Não, né? Pelo jeito, não. Por que será? Cientistas decodificam o mais antigo DNA humano achado na África do Sul. O estudo conclui que o genoma de 10 mil anos de idade é geneticamente semelhante ao de grupos étnicos que vivem atualmente na província do Cabo Ocidental, no extremo sul do continente africano. Matéria publicada pela Deutsche Welle, para quem quiser, né, quem gosta dessas matérias de ciência. Anvisa proíbe medidor de pressão e termômetro com coluna de mercúrio. Olha aquele termômetrozinho clássico, né? Aquele que todo mundo usava, quer dizer... Muita gente usa ainda, né? Esse aqui, ó, parece que não vai mais rolar, viu? Não pode mais. Também não precisa mais, né? Hoje em dia tem uns que nem encosta mais, pode só fazer aquela pistolinha de longe, né?
e os outros são aqueles eletrônicos, né? Não faz mais sentido você usar mercúrio, que é um negócio altamente tóxico também. Para quê? Continuar usando esse negócio, né? A Anvisa proibiu em todo o território brasileiro a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde de termômetros com coluna de mercúrio. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União. Os equipamentos abrangidos pela resolução têm uma coluna transparente contendo mercúrio, né, aquele negocinho prata, né, que a gente usa no termômetro, e a finalidade é aferir o valor das temperaturas corporais e pressão. De acordo com a resolução, o termômetro com coluna de mercúrio foram retirados do uso e devem seguir as boas práticas de gerenciamento de resíduos, ou seja, isso aí não pode ser jogado em qualquer lixo porque o mercúrio é altamente tóxico. Então, você não pode mais ver isso no serviço de saúde. Fique atento aí no seu médico, no hospital privado. Farmácia não pode mais vender também, né? Proibido a venda desse tipo de produto. Foi uma decisão colegiada da Anvisa em reunião pública e acabou regulando, né? O metal pesado, segundo a agência, não representa perigo direto para os usuários do termômetro, claro, porque a gente não entra em contato com o metal, mas ele configura um perigoso agente tóxico no meio ambiente quando descartado. A Anvisa ainda destaca que esses equipamentos já contam com alternativas de mercado que não utilizam a coluna de mercúrio, claro, já tem vários por aí, né? Há muitos anos, aliás, né? O programa Voa Brasil vende 10 mil passagens de R$200 em 2 meses. Número correspondente a 0,34% dos 3 milhões de bilhetes disponibilizados. Ou seja, esse programa para você voar mais barato no Brasil, né? Já está rolando, passagens a R$200, mas a gente viu, né? Menos de 0,5% das passagens vendidas no Brasil nesse tempo todo são deste programa. Se você quiser comprar passagens a até R$200, o Voa Brasil é destinado a aposentados pelo INSS, independente da faixa de renda, e que não tenham viajado nos últimos 12 meses. Nessa fase inicial, a quantidade de passagens vendidas corresponde a cerca de 0,34% do total dos bilhetes que foram disponibilizados para 23 milhões de aposentados. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, o programa está em fase inicial e em expansão. Desde o lançamento, a plataforma na internet recebeu 150 mil acessos. Se você quiser acessar a plataforma, você coloca aí no site do ICL Notícias, lá na nossa capa. Nessa notícia tem o link, tá? Sempre que eu peço isso, gente, para que você não caia em golpe, né? Ainda mais esse negócio que aqui trata de aposentado, os aposentados, né? As pessoas de mais idade no Brasil são as que mais caem em golpe. Então não caia em golpe, vá lá no site do ICL, clica na notícia, você tem o link aqui, você pode ir lá e ver os voos e se organizar para comprar essas passagens. Pode comprar uma passagem no período de 1 ano, sempre, de até R$200. Beleza? Grupo de imigrantes haitianos da cidade de Ohio acusa Trump e o seu vice de assédio e intimidação por boato por comer pets. A única fake news que colou do Trump na campanha até agora foi essa, né? A coisa não está andando muito bem na campanha do Trump, né? E agora tem uma interpelação judicial contra o Trump, acusações criminais contra o político, porque ele falou que os haitianos estavam comendo os cachorros e os gatos das crianças. Lembram? No debate contra a Kamala Harris? Pois é, agora possivelmente vai responder mais um caso judicial aí o Trump. Lira pede a Lula gesto de apoio a Hugo Mota na sucessão da Câmara. Deputados não descartam a possibilidade da nova candidatura de terceira via surgir na disputa. Aliados do deputado federal Hugo Mota esperam um gesto mais incisivo de apoio do governo Lula e do próprio PT ao nome do parlamentar na disputa pela sucessão de Arthur Lira. O próprio Lira verbalizou o sentimento em um almoço com Lula na semana passada. Segundo relatos dos dois aliados do presidente da Câmara, o deputado pediu ao petista que declare apoio ou atue para favorecer Mota na disputa. Apesar da costura que alçou o nome de Mota como candidato ter contado com a participação de membros do executivo, né, do governo, pessoas próximas a Mota dizem ter recebido com desconfiança sinalizações de representantes do PT e do governo nas últimas semanas. Tá uma brigaiada essa sucessão da Câmara, o negócio estava todo mais ou menos resolvido, né? Já tinham se acertado aí, quem ia ter candidato, quem não ia, até boatos de que o Lira pode virar ministro do governo Lula. Sabe-se lá Deus, né? Eu não duvido de mais nada, sei que muitas dessas notícias que saem na imprensa no Brasil são plantadas.
Não quero criar caso, mas sei até os jornalistas que ouvem, as pessoas que ouvem, que plantam, as pessoas que plantam. Então eu trago para vocês aqui, para a gente não desviar o foco e não virar briga de lama na lama, porque não me interessa também. Não que eu tenha qualquer problema com isso, né? Não estou aqui para fazer amigos, não estou nem aí para isso, aliás. Mas a gente desvia o foco, então quando vem a notícia aqui eu sempre faço, né? Sempre dou o contexto para vocês. Então sim, Arthur Lira tem aí os seus bracinhos da imprensa brasileira e fica colocando essas coisinhas, né? Vários deles têm, né, essas notinhas em off, né? Atenção, cuidado com o jornalista que trabalha com muito off, tá? Off é aquela coisa que você tem informação, você não sabe de onde veio, né? Não tem documento, não tem quem disse, não tem nada. Tem algum problema em trabalhar com isso? Não, o off é muito usado na imprensa, muito usado. Você tem que proteger uma fonte, às vezes. Você consegue confirmar a informação, mas você não tem ninguém que bota a cara para falar, mas você confirma com outra fonte, com outra, tudo bem, tá? Mas tem gente que usa isso para outras coisas. Entenderam? Para fazer trabalhinho, para fazer outro tipo de trabalho na imprensa. Me espanta que muitas vezes as redações sabem disso, né? Tudo bem. Então tem, mas tem já desde o ano passado, sim, alguma ideia de que o Lira possa, de fato, ocupar algum cargo aí na administração federal. Não sei se ministro, sei lá, outra coisa. O que fazer com o Arthur Lira? Essa é a grande questão que a gente tem aqui pra frente, né? A gente não, o governo, né? Olha, dados divulgados pelo Banco Central ontem causaram, assim, tá muita gente... Essa notícia aqui furou a bolha real mesmo. Sabe a história de furar a bolha? A gente vem falando das bets aqui já há um tempo, né? Aliás, o ICL foi talvez o primeiro a cair em cima disso, a gente já tem documentário, tudo, né? Mas essa notícia chegou nos grupos de Zap que geralmente não, né? Só chega lá o que tá mais na boca do povo mesmo, assim, né? Isso aqui chegou. Dados do Banco Central. É inacreditável. Atenção todo mundo aí, os moralistas de plantão aí. Pessoal da epidemia do crack. Cadê essa galera toda, gente? Onde é que foi parar essa gente? Nicolas Ferreira, cadê você? Hein? Cadê essa galera? Carla Zambelli, Bia Kicis. Cadê essa gente? Girão. Vocês não estão vendo o que está acontecendo no Brasil, não? Qual é a pior epidemia hoje do Brasil que está tirando comida da mesa das pessoas? Assim, ó, não dá nem para calcular quanto mais do que qualquer droga que vocês já tenham combatido de modo moralista e cínico na vida de vocês. E quando o STF vai lá legislar sobre a quantidade de maconha que a pessoa tem que ter para ser presa, essa gente toda entra em chilique, entra em pânico, né? Vocês estão dormindo? Cadê essa galera? Sumiu? O que aconteceu? Isso aqui é 1 milhão de vezes pior. 1 milhão de vezes pior. 1 bilhão de vezes pior. Vamos usar a cifra que usa em Bet, porque Bet só usa bilhão. Bet não fala mais em milhão. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em agosto com aposta online. Então sabe aquele papo que vem dessa gente toda? Cadê o Malafaia? Cadê o outro pastor, aquele que tá meio sumido, aquele todo botocado lá, como é que é o... Como é que é aquele outro lá, gente? Tem o Malafaia e tem outro lá, até me esqueci o nome do cara lá. Cadê essa gente? Ai, porque a epidemia do crack, a pessoa vende a TV da mãe. Né? A maconha é a porta de entrada, daí a pessoa quando vê, ela tá gastando o salário dela. Cadê vocês? Cadê vocês? Olha, talvez a melhor coisa nesse momento é alegar ignorância ou burrice, né? Porque senão a coisa fica pior. Senão eu posso começar a imaginar que tem gente recebendo cala-boca de Bet aí para não se manifestar. Cadê os conservadores do Brasil? Esses pastorzinhos de Araque aí só vão se incomodar quando esse dinheiro aqui parar de pingar no dízimo, né? Opa, tem uma concorrência na praça. Mas aí também pega a igreja e monta uma Bet, né? Daqui a pouco o Malafaia monta uma Bet dele também. Sai do ramo de igreja e monta Bet. Quer dizer, faz os dois, é igual o Marçal, né?
coach misturado com banco fictício, com igreja, né? Vai tudo. Vai piramidando. Não é isso? Isso aqui é assustador, gente. Parte dos recursos sociais do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Isso aqui não é nem a renda total da família. É só o dinheiro do Bolsa Família. Que já é um dinheiro pouco. É pouco, né? Você sabe, né? Muita gente fala, não tem, ninguém mais quer trabalhar no Brasil porque tá todo mundo no Bolsa Família. Olha, se você tá pagando menos de R$ 250 por mês pra pessoa trabalhar, você devia estar preso, inclusive. Pra parar de falar bobagem, né? Segundo uma nota técnica elaborada pelo Banco Central, os beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em bets via Pix em agosto. Atenção, é mais do que isso. Porque isso aqui é o que o Banco Central consegue monitorar, porque é a grana que vai para a conta do Bolsa Família e ela sai dali via Pix para CNPJs específicos que o Banco Central sabe que são empresas de apostas. Isso não conta o dinheiro que a pessoa gasta em aposta de outras maneiras que não seja via Pix. Porque pode estar fazendo depósito por boleto, pode estar sendo em dinheiro vivo, pode estar transferindo o dinheiro da conta do Bolsa Família para outra conta corrente e daquela para as bets. Então não é só isso, é mais do que isso. É mais do que 3 bi. O levantamento foi feito a pedido do senador Omar Aziz, que pretende pedir à Procuradoria-Geral da República que entre com ações judiciais para retirar do ar as páginas das casas de apostas na internet até que elas sejam regulamentadas pelo governo federal. Segundo a análise técnica do BC, cerca de 5 milhões de beneficiários, de um total de aproximadamente 20 milhões, fizeram apostas via Pix. Você tem 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família no Brasil, 5 estão usando o dinheiro do Bolsa Família para botar na bet. 5 de 20. O gasto médio ficou em R$100, o que é muito para o valor do Bolsa Família. É muita grana. Dos 5 milhões de apostadores, 70% são chefes de família e enviaram apenas em agosto 2 bilhões às bets. 67% do total, né? Essas chefes de família, geralmente mulheres, inclusive, que recebem o Bolsa Família. Porque isso tá entrando na cabeça das pessoas. Gente, é igual o negócio do pobre de direita. Tá? A gente tem que falar nisso sem a lente do preconceito. Tem que analisar o fenômeno. Pobre de Direita, o novo livro do GSE que vai ser lançado domingo aqui agora. Se você não fez a inscrição, despertacl.com.br. Novo livro do GSE. Tá? A Bet está entrando nas famílias com uma ideia de renda extra. Não é porque as pessoas são burras ou porque não sei o quê. As pessoas estão sendo enganadas por uma publicidade massiva, a publicidade que é a publicidade mainstream, digamos assim, com Galvão Bueno e não sei quem, né? Vini Júnior, vamos falar todo mundo aqui também, porque ninguém é herói nesse programa aqui, né? Vini Júnior, legal você, parabéns, luta contra o racismo, do caramba, joga muito, tá? Mas tá fazendo negócio de bet, beleza? Não precisa. Eu até entendo o atleta olímpico lá que muitas vezes assim, ó, não tem alternativa, tá lá, tem que se virar, beleza. Também não gosto, mas beleza. Vini Júnior, né? Não precisa. O Vini Júnior pode escolher para quem ele vai fazer publicidade. O Galvão, quem mais? Tá todo mundo fazendo esse negócio aí, né? Todo mundo. Isso é a publicidade que aparece. O que é? É só um joguinho, uma brincadeira, uma fezinha, né? Jogue com responsabilidade. Lá no cantinho, assim, pequenininho, assim, né? Aquela coisa que o locutor fala na velocidade 5, né? Beleza. Só que a propaganda que vem por baixo, principalmente impulsionada por redes sociais, que a gente não consegue nem controlar, é propaganda de renda extra. Então a pessoa recebe a graninha dela, ela reserva uma parte porque ela acha que com aquilo ela vai fazer uma grana extra, ela vai multiplicar o dinheiro da Bet. Atenção, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai. Vai ter menos comida na sua mesa no final do mês. E o grande problema é que esse negócio vicia. A gente tem um problema social gravíssimo. Já demos aqui no programa
calculado em 1% do PIB do Brasil que é levado para fora. Esse dinheiro, gente, não gera nada. Nada. Alguém que defende bet vai falar, não, mas gera emprego, tem desenvolvedor, tem isso, aquilo. Bom, gera tanto emprego quanto a indústria de tecnologia do Vale do Silício, né? A gente saiu da era industrial, você pega assim, o setor de calçados do Brasil deve gerar mais emprego que o Google no mundo. Tá? E eu não tô brincando, que deve ser tipo isso mesmo. A indústria calçadista brasileira deve ter mais trabalhador do que o Google no mundo todo. O Google é uma das maiores empresas da história do capitalismo. Então, gerar emprego, qualquer setor da economia gera emprego. A quantidade é que a gente está debatendo. Né? Então, é óbvio que o setor de bets gera emprego. Eu quero saber quantos empregos. Onde são esses empregos? E principalmente para onde vai o lucro extraordinário dessas empresas. A imensa maioria desse dinheiro não fica no Brasil, gente, está indo para fora. Esse dinheiro não gira aqui. Não é que sai R$100 da senhorinha do Bolsa Família e vai para a mão de uma Bet, que é uma empresa local lá da cidade, e daí o dono lá, ele ganha uma grana com a senhorinha, mas também ele emprega uns funcionários. Esse dinheiro vai para Curaçao, vai para Malta, vai para as Ilhas Virgens Britânicas, voa, some, desaparece. Vira festa em barco de $1 bilhão lá na ilha lá da Grécia, do Gustavo Lima, com o governador de Goiás e ministro supremo em cima. No balancê lá, né? No tchê-tchê-tchê. Tá bom? Cadê os conservadores brasileiros? Cadê? Ô, Gustavo Gaia! Cadê o pessoal da epidemia de... Cadê o deputado série B do Rio Grande do Sul, aquele do quem fuma 10 baseados por dia? Hein? Com um saco desse tamanho de sei lá o que era pra parecer a maconha. Quando vai votar um negócio no STF. Cadê vocês? Cadê a epidemia de maconha? Cadê? Sumiram? Vem cá, vocês por acaso estão recebendo dinheiro de bet pra ficar quieto, hein? Não tô falando de ninguém específico, não. Fazendo uma pergunta aqui. Hein? Estão ganhando essa grana também aí pra ficar na de vocês? Não é um problema pra vocês isso? Contra as lutas fictícias das epidemias que nunca existiram, estão sempre aí, né? E agora? Todo mundo quieto, todo mundo calado. Quem está fazendo essa luta aqui é o ICL. Aliás, quem está fazendo essa luta também na imprensa, melhor cobertura da imprensa, fora a nossa aqui, que realmente é a melhor, de fato, a gente está nesse assunto há muito tempo. Quem está fazendo é o Estadão. O Estadão, que é o tão criticado Estadão, inclusive por mim, como justiça, inclusive, está fazendo uma excelente cobertura das bets. Todo dia tem matéria na capa do Estadão ali. O Estadão deve ser a única empresa de mídia no Brasil que não vai montar bet, né? Ontem saiu a notícia que o SBT vai montar. A SBT vai ter a bet deles. A Globo vai montar, com aquela empresa MGM dos Estados Unidos. A Band vai montar. Todo mundo. Todo mundo vai tomar dinheiro, principalmente de pobre, em cima desse negócio aí. O Banco Central estimou o valor mensal gasto via Pix pela população em apostas eletrônicas. O volume mensal de transferência para bets variou. Aqui a população total variou. O volume mensal estimado pelo Banco do Brasil só de Pix. Só de Pix. Não é o único jeito de você gastar com aposta. O brasileiro gastou por mês, usando Pix, com aposta, dinheiro que vai para o ralo, que vai para o fundo do poço, que desaparece, que some do Brasil, que vai para financiamento de outras coisas por aí, né? Porque esse dinheiro não para ali. Esse dinheiro não para ali. Vai financiar outra coisa arada. No Brasil, 20 bilhões por mês. 20 bilhões por mês. Até mês passado o Haddad estava acendendo uma vela para cada santo para economizar 15. Lembra disso? Corta daqui, corta de lá, tá pegando fogo no Brasil. Tem que acionar o Flávio Dino no STF para liberar $500 bilhão. Olha a loucura disso. O Brasil em chamas. O governo não pode fazer quase nada porque tem o tal do teto de gastos. Se gastar mais do que o teto, pode até tomar um impeachment no meio das fuças. Tem que vir o Flávio Dino e falar, beleza, pode liberar esse dinheiro. Vamos combater as queimadas.
Quanto é o dinheiro liberado de crédito extraordinário para combater as queimadas? Acabei de falar aqui. 500 milhões de reais. O Haddad estava acendendo uma vela para cada santo até uns meses atrás para economizar 12 bi, 13, 14, 15, para chegar no tal do déficit zero no final do ano. 20 bi vai pro ralo da Bet no Brasil por mês via Pix, estimativa do Banco Central. 20 bi. Que deixa de virar comida, prestação de universidade, que a gente já falou aqui, que as pessoas estão deixando de estudar esse ano. 25% das pessoas que têm condição de pagar uma universidade privada esse ano, segundo um estudo feito, podem deixar de estudar esse ano porque gastaram dinheiro com aposta. Já está batendo na inadimplência das empresas, do comércio, a pessoa não vai pagar a prestação lá da loja Renner, da Riachuelo. Não vai pagar, porque vai gastar com a Bet. Vai fazer dívida, vai passar mal, vai pro médico, vai tomar antidepressivo e vai chegar no limite, né? A gente já viu casos aqui. Todo dia acontece. Esse é o grande problema social do Brasil hoje, se a gente tiver que tratar, né, de tudo que os conservadores e reacionários e fascistinha do Brasil levanta aí das epidemias. A epidemia do crack, a epidemia da maconha, a epidemia não sei o quê. Isso aqui é 1 milhão de vezes pior, 1 bilhão de vezes pior. Só o dinheiro gasto por mês via Pix dos brasileiros com Bet dá para combater queimada no Brasil por 2 anos. Esse é o cálculo que se faz. O senador Omar Aziz, parabéns por estar encampando essa briga. Parabéns. Agora, eu vou dar uma dica aqui. Não vai colar esse negócio de bloquear os sites, tá, senador? Também não adianta a gente oferecer soluções fictícias. Isso não vai acontecer. Não porque o senhor não tenha vontade que isso aconteça. Porque essa gente tem uma grana infinita. Boa parte dessas empresas de bets são uma máfia no sentido máfia mesmo. Eles não vão deixar isso acontecer. Estão comprando Deus e o mundo, tá? Agora, eu vou deixar uma dica aqui, senador Omar Aziz. O que pode acontecer? O Banco Central, a Caixa Econômica, eu sei lá quem, pode pelo menos fazer uma blocklist. Faz uma lista, senador Omar Aziz. Faça uma lista de CNPJs, de empresas de bet. E bloqueie transferências de Pix das contas do Bolsa Família para essas empresas. Não pode fazer. A pessoa vai lá, ela recebe Bolsa Família numa conta, certo? Aí ela vai lá fazer um Pix. Quando ela for fazer um Pix para uma empresa que for um CNPJ já identificado, pelo Banco Central, por exemplo, como uma casa de apostas, o banco bloqueia e não deixa fazer. Não é mais fácil? Não é mais simples? É muito mais fácil. Só isso aí já vai segurar muita coisa e vai ser rápido. Você não vai conseguir bloquear o site, senador. Não vai acontecer. O senhor sabe com quem o senhor está lidando. Aliás, é gente perigosa. Cuidado, senador. Parabéns pela coragem, mas cuidado. O senhor está lidando com gente perigosa. Essa grande briga de bloquear todas as bets do Brasil, até que tenha regulamentação, isso não vai acontecer. Os caras estão botando 600 milhões de reais por ano na Globo para fazer futebol e Olimpíada, não sei o quê. Patrocina todos os clubes do Brasileirão. Não vai rolar. Me espantaria se acontecesse. Acho muito difícil. Faça, senador, uma lista junto com as autoridades competentes de CNPJs para os quais é vetado fazer transferência Pix das contas do Bolsa Família. Ponto. Isso aí você já estanca um grande problema. Olha, assim, 1 litro de leite a mais na mesa de alguém aí, que vai ter, né? Problemaço, essa matéria tá lá no clnoticias.com.br, acessem o site, espalhem isso, tem gente que não sabe o perigo que está correndo. É grave o assunto, não é bobagem, não é brincadeira. A gente está lidando com gente muito rica, muito poderosa, boa parte deles muito perigosos.
Ah, mas tem os donos de bet que são legal. Tá bom, parabéns. Quando me encontrar, pede um abraço que vai ganhar, os que são legal, tá? Pede um abraço que vai ganhar. São legal não, mas que tá na boa intenção, que acredita que pode ter o jogo responsável e tal, não sei o quê. Eu já acho que não. Beleza? Ai, olha, uma matéria muito boa lá do Estadão. O Estadão, como eu falei, vem fazendo uma cobertura excelente sobre as bets, assinada pela Renata Cafardo. O que o Reino Unido, a Austrália e mais países fazem para afastar bets de crianças e adolescentes. Publicidade que liga o futebol às apostas atrai o público infanto-juvenil e preocupa especialistas no mundo todo. O principal, como é que fala? Porta de entrada? A porta de entrada da droga, da bet, é o futebol no mundo, cara. No mundo todo. Alguns lugares já vêm proibindo. Os times que jogarem Champions League esse ano na Espanha não podem usar a bet na camiseta. A Espanha já proibiu. Em alguns países você não pode acessar site de apostas em determinados horários, principalmente da noite até a madrugada, porque é onde as pessoas estão mais, tá todo mundo doido acessando. No Reino Unido a aposta é um problema real mesmo. Quem conhece, né, quem já foi para o Reino Unido sabe, né, tem bar, tem tudo que é lugar, né. É assim que é. E atenção, vocês podem anotar o que eu estou falando aqui. Todos os clubes de futebol que estão surfando nessa onda. A hora que a casa cair, a gente vai ver a quebradeira em clube de futebol. Por que eu estou falando isso? Porque as bets, quando entraram no futebol, elas entraram pagando cotas irreais de patrocínio. Pode ver, elas desbancaram todos os patrocinadores. Em pouco mais de 2 anos no Brasil, as camisetas de time de futebol, que tinha muita coisa aqui, né? Tinha banco estatal, tinha sei lá o quê, um monte de coisa lá, Crefisa, sei lá, né? Tinha lá as coisas lá. Financeira, nos últimos tempos era mais ocupado por financeiras e por bancos, né? As bets conseguiram derrubar o patrocínio dos bancos. Vocês estão entendendo o tamanho desse negócio? Nos estádios a mesma coisa, nos programas esportivos a mesma coisa. Quando você entra num programa esportivo, por exemplo, como patrocinador, você tem lá as cotas. Você chega lá e fala, eu quero a cota master. O pessoal fala assim, não, mas a cota master hoje aqui do Brasileirão, eu quero botar o nome do campeonato. Vai ser o campeonato brasileiro, até o ano passado era o quê, Jimmy? Era no supermercado, não era? Açaí, sei lá o quê. Campeonato brasileiro, sei lá o quê. Não, açaí era a Série B, né? Não era? Série B, né? Da Série B era Brasileirão Açaí. Açaí é um supermercado, acho, né? Aí chega a Bet e fala, não, eu quero que seja o Brasileirão Betano. Esse ano não é Brasileirão Betano? É uma Bet, né? Betano. Eu até um tempo atrás achava que era empresa de gás, de energia, Betano, metano, sei lá, também. Não me liguei. Bet, beleza. Aí o cara fala assim, não, mas veja bem, o Brasileirão ele já é do supermercado Açaí. Ou já é do Itaú. É o Brasileirão Itaú. Sei lá, é o quê? Tá, mas quanto que os caras pagam aí? Ah, os caras pagam 10, beleza, eu pago 30. E aí, beleza, né? Aí, não é por amor ao açaí, que o nome era açaí, é porque pagava a cota. Então eles chegaram pagando cotas surreais em publicidade de estádio, no rádio, na TV, na internet, para influenciadores e para os clubes. Os clubes estão botando dinheiro no bolso hoje, um dinheiro irreal. A hora que começar a cair esse castelo de cartas, e principalmente o que tem que ser feito no Brasil, limitar a publicidade, como está sendo feito em outros lugares do mundo, vocês se preparem, tá? Se preparem. A hora que abrir a conta do clube de vocês aí, do Corinthians, do Grêmio, todos eles, tá todo mundo nesse negócio aí. Eu quero ver o tamanho do buraco. Porque aí o que vai acontecer? Se o clube se organizou, o menos pior cenário é daqui uns anos voltar, digamos, à normalidade, com patrocinadores que não paguem o que as bets pagam. E aí o faturamento vai fazer assim, ó, tum. Nós estamos no meio de uma crise sistêmica, gente, em relação às bets. Sistêmica, mesmo. Muito preocupante. Olha aqui, para fechar o programa de hoje, pesquisa Quest de ontem, né? Para quem já acompanhou, já demos os nossos programas aqui, mas só para fazer uma recapitulação, segue tudo como antes, tá? Nenhum instituto está arriscando muito, tá, gente? Temos um empate triplo em São Paulo. Não sabemos o que vai acontecer para o segundo turno.
A Quest deu 25 para o Nunes, 23 para o Boulos, 20 para o Marçal. Na margem de erro é a mesma coisa que falar que está todo mundo empatado. O Marçal mostra uma resiliência absurda, hein? Absurda. Apanhando de tudo que é lado, todos os escândalos dele vieram à tona, hoje em dia todo mundo tem condição de saber quem é esse cara. É banco falso, é roubando dinheiro de velhinha, é condenação, é o escambau. Tá? E não cai. Não cai. Eu não tô apostando em nada aqui não, hein? Não sei. Acho que o Boulos tá em risco também. Quem acha que o Boulos já tá garantido no segundo turno e que a briga vai ser Marçal e Nunes, eu não acho não, hein? Essa ideia de que a gente faz aqui, principalmente o público aqui do Desperta, né, que muita gente é muito politizada e acompanha a política e tal, essa ideia de que as pessoas vão analisar assim, e tem uma candidatura de esquerda e duas de direita. As pessoas não veem assim. As pessoas não equivalem o Nunes ao Marçal. Elas não olham na prateleira e falam, tem dois produtos iguais aqui. Não são produtos iguais. São três candidatos muito diferentes entre si. Aos olhos da população que não está ali acompanhando política assim desse jeito, né? Tá? Atenção. Gente, o programa tá acabando, eu quero só encerrar com um lembrete, tá? Vai começar o SL Notícias primeira edição agora. Segunda-feira, 8 horas da noite, estreia o programa de entrevistas do Chico Pinheiro. Né, Aldime? Segunda às 8 horas da noite, nosso querido, amado Chico Pinheiro estará de volta aqui, a telinha, né? A nossa telinha com o programa de entrevistas. Vai ser semanal, toda segunda às 8 horas da noite. Já temos aqui um spoiler da estreia, então você se prepare. Pode até se inscrever no icl.com.br/Chico, se você quiser, para receber as atualizações do programa, saber quem vai ser entrevistado, receber os cortes, tudo. Então, corre para lá, icl.com.br/Chico, e a gente vai encerrar o programa aqui com já o primeiro spoiler da primeira entrevista da estreia do nosso querido Chico Pinheiro. Chico, parabéns, boa sorte, conta comigo aqui, você sabe. Para além de tudo, você é um grande amigo, tá bom? Segunda-feira, 8 horas da noite, estreia então o programa do Chico. A gente termina com o vídeo, depois teremos o CL Notícias primeira edição. O Desperta volta amanhã. Um beijo para todo mundo. Tchau. O Instituto Conhecimento Liberta abre um espaço novo para o pensamento, para ouvir brasileiros que têm relevância na vida nacional. Na entrevista aqui do ICL, a gente recebe um cara da casa de todo mundo no Brasil, o Agostinho da Grande Família, que assim ele é muito mais conhecido, mas é o Pedro Cardoso, né, que é um humorista, mas que só fala coisa séria, humorista, ator, dramaturgo que escreve peças, mas você vai conhecer alguém que é psicólogo, sociólogo, cientista político, baita analista da história e da cena política brasileira. Pois é, você se sente nesse papel de analisar tudo, por quê? Não me sinto, eu só sou um comediante. Agora, talvez para ser um comediante você tenha que aprender uma opção de coisas, mas... Pois é, ele começou no teatro, trabalhando nos bastidores como iluminador, mas hoje ele tenta iluminar o pensamento, a cabeça das pessoas, não vai dizer que não. Eu tento fazer, como é que se diz, botar um tijolinho nessa parede, né? Bem-vindo, Pedro. Agradeço muito estar aqui. Fique de olho no ICL. Olá, eu sei que você conhece alguém, certamente conhece, e defendeu um dia a reforma da Previdência ou apoiava políticos que queriam a reforma da Previdência, mas esse alguém hoje vive reclamando que está difícil de se aposentar, não é? Você conhece também aquela pessoa que trabalha duro a semana inteira, só tem um dia de folga, mas acha que está certo o empresário que diz que os pobres não são pobres e não ficam ricos porque trabalham pouco, deveriam trabalhar mais. Parece piada, né? Piada de mau gosto. Mas isso vem acontecendo com muita frequência no Brasil. É como se o inseto votasse e apoiasse o inseticida. Pessoas que defendem e apoiam políticos que querem tirar a dignidade que resta na classe mais pobre. E se você não conhece esse tipo de gente, certamente já ouviu falar do tal pobre de direita. É sobre isso que nós vamos tratar aqui no ICL. Esse fenômeno vai ser no dia 29 próximo, um domingo, às 8 da noite,
numa aula magna do professor Gessé Souza. Gessé está lançando um livro chamado exatamente assim, O Pobres Direita. E você vai descobrir como é que essas pessoas pobres acabam sendo manipuladas para defender aquilo que virá em prejuízo delas. Essa aula vai